A maior batalha de um ser humano está na mente. A sua mente é, na verdade, o campo da grande batalha que todo homem, todo ser humano sofre e vivencia. Todo cristão que se preze deve ter consciência dessa batalha que acontece aqui na mente. A mente é o grande campo de batalha. A batalha está na mente. E uma vez que a nossa batalha acontece no campo da mente, e que também nós temos um grande inimigo, chamado diabo, Satanás, o Deus desse século, onde você imagina que o diabo vai atacar mais, de maneira mais intensa e mais consistente e mais frequente? Na mente, a nossa mente. Vale lembrar que o diabo é um ser espiritual e que ele tem poder e legalidade para agir no campo dele, no campo espiritual. Para que ele pudesse ter legalidade para agir no nosso campo, no nosso território, no nosso cosmo, ele então roubou do homem, usurpou do homem, fazendo o homem pecar, para que ele tivesse legalidade. Mesmo com o pecado na humanidade, mesmo com a situação em que nós vivemos, a herança que recebemos de Adão e Eva, o diabo, para atuar na nossa terra, ele precisa muito mais do ser humano do que o que ele pode fazer livremente. Ele não tem legalidade na terra. É claro que a legalidade dele vem por causa do pecado. Mas a quem Deus deu poder para governar o mundo? Deus deu para o homem. Então, para o diabo atuar no mundo, ele faz por meio do homem. E onde é o espaço que ele encontra para atuar na vida do homem? Na mente. Por isso que a Bíblia diz, 2 Coríntios 4,4, que o Deus deste século cegou o entendimento, os entendimentos dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Se ele consegue atuar, encontrar espaço na nossa mente, então ele vai ter êxito naquilo que ele propõe fazer. Aí o apóstolo Paulo vai nos ensinar em 2 Coríntios capítulo 10, e eu quero falar com essa palavra sobre a nossa batalha da mente. A nossa luta está no campo da mente. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 diz assim: porque as armas da nossa milícia, as armas da nossa luta não são carnais, não vêm das forças naturais, dos instintos da natureza, não são carnais, mas sim poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas. Fortalezas que são formadas na nossa mente, destruindo argumentos, olha só, no campo da mente. As fortalezas que são formadas na mente, as nossas armas, as armas da nossa milícia, da nossa luta, são poderosas em Deus para quê? Para destruir fortalezas. Quem são essas fortalezas? Argumentos, ideias, filosofias, ideias contrárias à palavra de Deus, destruindo argumentos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. E estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Então, está muito claro aqui que a nossa luta é na mente, que a nossa luta não é no campo físico, mas no campo dos argumentos, das ideias, e que o grande desafio do ser humano é permitir que sua mente seja cativa à obediência do Senhor Jesus, porque só existe uma maneira de obtermos vitória, força, autoridade contra o mal. É por meio da nossa obediência. Estando prontos para vingar toda a desobediência, uma vez cumprindo a vossa obediência. Qual foi o pecado que entrou através de Adão e Eva na humanidade? Foi o pecado da desobediência. Não foi o simples fato de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal. O comer o fruto, ali foi o resultado do verdadeiro pecado, porque desobedeceram, desrespeitaram a Deus, foram contra a palavra e a autoridade de Deus. Então, o resultado foi comer do fruto. Mas antes de chegarem a provar o fruto, já no coração, praticaram a desobediência. Então, qual é a única maneira da gente trazer de volta, conquistar de volta a autoridade
sobre esse mal, sobre o diabo que tem o império da morte? A obediência. E para obedecer a Cristo, esse é o grande desafio. Por quê? Porque a rebelião é natural no coração do ser humano. A obediência é um caminho de dificuldade, um caminho de cruz. Por isso que Jesus falou tanto: aquele que quiser me seguir, tome a cruz e siga-me. Não adianta ganhar o mundo inteiro e perder sua alma. Aquele que não deixar tudo, pai, mãe, enfim, bens, valores, por mim não é digno de mim. O que Jesus está ensinando? Está ensinando o que ele diz em Lucas 6,46. Por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazem o que vos mando? O que ele está ensinando? Está ensinando o que ele mesmo fala em Mateus 7,21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, em teu nome expulsamos demônios, fizemos maravilhas, nós profetizamos. Então lhes direi abertamente: apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. A iniquidade não é apenas um pecado. A iniquidade é quando você decide viver um estilo de pecado, um tipo de pecado, e você decide fazer daquilo parte do seu caráter, parte da sua vida. Há uma frase que diz: semeie um pensamento, colha uma ação. Plante uma ação, colha um hábito. Semeie um hábito, colha um caráter. Semeie um caráter, colha um destino. O iníquo, aquele que pratica a iniquidade, é aquele que fez daquele tipo de pecado o seu hábito, o seu caráter. E o destino é o quê? Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Agora, quem são esses que praticam a iniquidade? Aqueles que dizem Senhor, Senhor, mas não fazem a vontade do Pai. Não estão dispostos a obedecer o Pai. E porque não estão dispostos a obedecer o Pai Celestial, se entregam à rebelião que é natural do coração de cada um. Todo ser humano já nasce rebelde. Todo ser humano já nasce com a predisposição para ser rebelde, porque herdamos de Adão e Eva. A desobediência deles veio sobre nós. E o que nos é ensinado na palavra? Obedecer. A obediência ao Senhor é, na verdade, o nosso maior desafio. A Bíblia diz que o próprio Jesus teve que aprender a obedecer porque viveu nessa terra. E ele veio ser a causa de eterna salvação para todos que lhe obedecem. Jesus não é salvador de todo mundo. Jesus não é salvador dos escolhidos. Jesus é salvador de quem? Ele é salvador dos que lhe obedecem. E onde está o nosso maior desafio da vida cristã? Na obediência. Por quê? Porque obedecer inclui você fazer a vontade de Deus naquilo que você tem prazer e fazer a vontade de Deus naquilo que você não tem prazer. No Getsemane, Jesus orou ao Pai dizendo: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Por quê? Porque ele não queria ir para a cruz. Ele estava com medo da cruz. Ele falou para os discípulos: meu espírito está pronto, mas a carne é fraca, eu estou com medo, eu estou angustiado até a morte. E quando o Pai disse: você precisa ir para a cruz, porque aí está, nesse ato de morrer na cruz, está definida a salvação da humanidade. Sem esse sacrifício, não há salvação. Aí é quando Jesus diz: faça-se não a minha vontade, mas a tua vontade. Nesse momento, Jesus teve que praticar a obediência. Se o Filho de Deus sem pecado teve que praticar a obediência para ter autoridade, para ter realmente a conquista da chave da morte e do inferno, que será de nós que somos naturalmente pecadores se não praticarmos a obediência? Então, o nosso campo de batalha está aqui, e o nosso maior desafio é conquistar na nossa mente a autoridade sobre o mal, porque isso é possível por meio da obediência. Então, haverá momentos em que seremos tentados a nos rebelar contra a palavra, a cedermos às inclinações naturais da nossa carne, dos nossos instintos, e a obediência vai precisar ser um princípio muito forte em nosso coração. Agora, uma vez que nós praticamos a obediência, conquistamos a autoridade sobre o mal, ganhamos a autoridade no campo de batalha da nossa mente, a ponto de chegar a um nível em que nossa mente está totalmente livre. O apóstolo Paulo diz que nós temos a mente de Cristo. E como eu faço para ter a mente de Cristo? Praticando a obediência. Eu pratico a obediência e obedeço, e obedeço, e obedeço, até que a minha mente esteja adequada à mente do Senhor Jesus. Então vamos lá. A batalha está na mente. Quando o diabo chega para você e diz: se mata,
Ele não chega para você aparecendo com um tridente, com chifres, com cauda, liberando fogo da boca. Não. Quando o diabo insinua o suicídio para você, ele não diz se mata, ele não diz isso. Pode até ser que ele diz, mas ele diz de uma maneira tão suave que aquilo passa a ser uma tentação para você. Mas no geral, ele vai alcançar espaço na tua mente e vai tentar se unir com a tua mente, e ele vai começar a dizer: eu preciso me matar. Eu preciso me matar. A única maneira de resolver esse meu problema é me matando. Porque se eu me matar, se eu tirar a minha vida, aí eu não vou mais ter esse problema. E as pessoas que não se importavam comigo vão começar a se importar comigo. Elas vão começar a se lembrar de mim. Elas vão lamentar. Então o diabo começa a tomar a tua mente e começa a usar a palavra eu. Eu preciso me matar. Eu preciso dar cabo da minha vida. Para que você não perceba que na verdade você está sendo tentado por ele a praticar o suicídio. Mas que você pense que é você mesmo que está gerando esse pensamento. Se todos os pensamentos que o inimigo lança na nossa mente, ele deixasse claro que é ele que está fazendo isso, seria mais fácil da gente revidar. Mas geralmente, ele trabalha nas circunstâncias, as coisas vão acontecendo ao contrário, talvez ele mesmo gerando algumas coisas para que você se desarme, para que você se encontre no estado de vulnerabilidade, e então ele comece a tomar espaço na sua mente e trazer supostas soluções, que serão soluções malignas, mas ele deixa você achar que você está no controle, que é você que está decidindo isso. Por isso que nós precisamos conhecer a palavra de Deus. O apóstolo Paulo disse que não ignorava os ardis, as artimanhas de Satanás. O apóstolo Paulo falou assim: olha, eu temo que Satanás consiga enganar vocês assim como ele enganou Eva. Então, meu querido, nós temos uma batalha na nossa mente e nós precisamos entender que muitas coisas, muitos pensamentos, muitas cogitações da nossa mente não vêm de nós, vêm do mal, para que a gente pratique e fique com a responsabilidade. Quando Satanás usou a mente de Pedro para questionar Jesus e repreender Jesus, Jesus falou: eu vou para a cruz, eu vou morrer no lugar de vocês. Aí Pedro disse assim, ó: de maneira nenhuma, Senhor, jamais o Senhor fará isso, não diga isso. Quer dizer, o diabo soprou na mente de Pedro, mas ele conseguiu deixar claro para Pedro que aquele pensamento não vinha de fora, mas vinha de dentro. Por isso que Pedro não discerniu e foi e confrontou o Senhor Jesus. Mas quando Jesus vai repreender, ele não repreende Pedro. Quando Jesus vai repreender, ele diz: para trás de mim, Satanás. Quer dizer, quem olha pela ótica humana pensa que Jesus chamou Pedro de Satanás. Mas Jesus não chamou Pedro de Satanás. Jesus repreendeu o espírito que estava soprando na mente de Pedro, e Pedro não tinha consciência disso. Então nós precisamos abrir nossos olhos para entender que muitas das coisas malignas que nós praticamos, fazemos, não vem de nós. É uma inspiração exterior que vem das trevas, mas trabalha de tal maneira que a gente pensa que somos nós mesmos que estamos fazendo. Por isso que o apóstolo Paulo diz que a batalha é na mente, são fortalezas, sofismas. Sofismas significa mentira com cara de verdade. Então o diabo começa a trazer ideias, a trazer argumentações, e a gente começa a dar ouvidos e acreditar naquilo como uma verdade. E quando na verdade o diabo está nos manipulando. Por isso que precisamos tomar posse das armaduras de Deus sobre a nossa vida, precisamos tomar posse das verdadeiras armas que precisamos usar para batalhar contra o mal. E essas armas estão na palavra de Deus. Quando nós somos cheios da palavra de Deus, quando temos a revelação da palavra de Deus, então o diabo começa a perder força na nossa mente e a nossa mente passa a ser livre. Por isso que Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Uma pessoa que não é livre na mente, ela não tem condições de livrar outras pessoas. Uma pessoa que não tem uma mente livre, ela não tem condições, por exemplo, de aconselhar uma outra pessoa em relação a casamento, a divórcio, em relação à criação de filhos, em relação à honestidade, porque ela é manipulada. Efésios capítulo 2, vamos aqui para Efésios capítulo 2, olha só o que o apóstolo Paulo nos ensina.
Efésios capítulo 2, versículo 1 em diante diz assim: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos. A vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Então, olha que o apóstolo Paulo deixando claro que a gente seguia a vontade da carne dos pensamentos. Haviam pensamentos que a gente seguia, que a gente obedecia e achava que era certo. Mas eram pensamentos malignos. Olha só o que diz. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira. Por que que éramos filhos da ira? Porque quem andava segundo os pensamentos naturais eram guiados segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Onde é que o espírito atua? Nos filhos da desobediência. Porque o diabo, ele encontra força para atuar nos desobedientes, como ele encontrou em Adão. Desobedeceu, ele entrou. Quem vive na desobediência, na rebelião, então a sua mente está manipulada por esse espírito, o espírito do mal, espírito maligno. Qual a explicação para o mal do mundo hoje? A explicação é que o diabo tem tanto acesso à mente das pessoas por causa da rebelião, da desobediência, que ele leva as pessoas a matarem, roubar e destruir. O diabo, se ele pudesse, ele já teria destruído o mundo. Mas ele não pode destruir o mundo, porque não está debaixo do governo dele. A Bíblia diz que apesar de ele ser o Deus desse século, o dono do campo, o dono do mundo é Deus. Então, como o diabo não pode, ele não tem força para destruir o mundo, ele tenta destruir o mundo através das mãos de quem pode governar o mundo, que é o homem. Então ele usa os poderosos, ele usa os intelectuais, os filósofos, os políticos, os que naturalmente têm a mente inclinada para o mal, ele vai usando para soltarem bombas, para matar umas às outras, para maquinarem o mal contra o mundo. Por causa de quê? Da desobediência. Os filhos da desobediência são guiados por pensamentos malignos, pensamentos esses que são chamados de fortalezas, sofismas. O apóstolo Paulo disse que nossa guerra é contra esses pensamentos, contra essas fortalezas. E que arma vamos poder usar contra isso? As armas espirituais da palavra de Deus, o sangue de Jesus, a oração, a confissão da palavra, a obediência, as armaduras de Deus que são disponíveis a cada um de nós. São, na verdade, as armas que Deus nos deu para lutar contra as argumentações. É por isso que temos investido tempo pregando a palavra, ensinando a palavra, porque à medida que a palavra vai entrando, ela vai ocupando espaço na mente, vai destruindo, desfazendo, desconstruindo as filosofias e ideias malignas que têm se formado fortaleza na vida das pessoas. Todos os dias eu prego o evangelho, mais de 2 horas no programa Tarde Abençoada, libero programas gravados, vídeos para os canais e para as redes sociais, com o propósito de derrubar as argumentações que existem na mente das pessoas. Porque o Deus deste século não para de trabalhar. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a glória do Evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Ele cegou os entendimentos dos incrédulos. A cegueira do ser humano não é apenas física, é sobretudo espiritual. E quem cega o ser humano? Satanás. E o nosso papel é pregar sobre aquele que é luz, é pregar sobre a verdade, é pregar sobre Cristo, para que então Cristo encontre no coração das pessoas espaço para Ele governar as mentes e levar as pessoas à obediência a Ele. E uma vez que pessoas se comprometem a obedecer a Cristo, Satanás perde a total força, porque a nossa autoridade não é conquistada pela força do nosso músculo, pela nossa intelectualidade. A nossa autoridade é conquistada por meio da obediência a Cristo. E aí eu vou ler esse último texto aqui para a gente encerrar essa fala, para não ficar muito longa. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 5 em diante, diz assim, ó:
De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus, que sendo em forma de Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma do homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. De sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Aí o versículo 8 diz, achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte de cruz. Qual o sentimento o apóstolo Paulo diz que devemos ter semelhante ao sentimento de Jesus? O da obediência. Ter predisposição no coração para obedecer a Cristo é, na verdade, o caminho que devemos trilhar para conquistar a autoridade sobre o mal e manter a nossa mente completamente livre das manipulações satânicas. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus. E se você quiser começar a experimentar a autoridade espiritual contra o mal, comece pelo caminho da obediência. Obedeça a palavra de Deus, obedeça os ensinos do Senhor, mesmo quando o teu coração não está pedindo, mesmo quando a tua alma e tua natureza não está disposta a isso. Comece a obedecer contrariando a tua própria natureza. E você vai perceber que daqui a pouco o diabo vai se prostrar diante dos teus pés. Que Deus te abençoe e que Ele possa manter a tua mente completamente livre e limpa para que Ele possa atuar de maneira gloriosa e o diabo não achar nenhum espaço para atuar na tua mente. Em nome do Senhor Jesus.